Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Mike Moraes e esse é o meu sinal na comunidade surda. Quero convidar você a ficar junto comigo agora, no sexto tempo, uma ação da Secretaria Municipal com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Muito bem! Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre expressões algébricas e o valor numérico de uma expressão algébrica. Para isso, nós vamos utilizar o que estudamos na nossa última aula. Me acompanha! A figura ilustra uma sequência de formas geométricas formadas por palitos, segundo uma certa regra. Continuando a sequência, segundo essa mesma regra, quantos palitos serão necessários para construir o 10º termo da sequência? Então, observe que essa sequência é dada da seguinte maneira. Você tem 3 palitos. Usando o termo anterior, você vai observar que isso é 3 mais o acréscimo. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Para a figura seguinte, a ideia é a mesma. Ela é composta pela anterior, 7, mais o acréscimo. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Olha para a sequência. 3, 7, 11. Você já consegue determinar todos os termos dessa sequência, sempre somando 4 unidades. Portanto, 11 mais 4, 15. 15 mais 4, 19. Inclusive, encontrar o A10, que é o que está pedindo. Tudo bem? Mas o que interessa para a gente não é necessariamente o A10. Eu quero o AN, que é o que determina o termo geral dessa sequência. Uma maneira que a gente já observou na nossa última aula para encontrar isso é observando esse padrão. O padrão está dizendo que a sequência cresce de 4 em 4, somando, né, a cada termo anterior 4 unidades. Isso é da ordem 4n, tá? Não esqueça que a gente está sempre olhando para os inteiros positivos. Então, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20 e assim por diante. Quando a gente olha o padrão, a gente vai observar que esse 4 aqui, ó, se eu subtrair uma unidade, deixa eu colocar com outra cor para poder enfatizar. Se eu subtrair uma unidade, eu chego em 3. Se eu subtrair uma unidade, isso vai a 7. Subtrair uma unidade, isso vai a 11. O que isso está me dizendo? Que a expressão geral, ela é 4n menos uma unidade. Então, essa expressão aqui, ou termo geral, é a nossa expressão algébrica. E aí é natural que se eu quiser determinar o 10º termo da sequência, eu uso a expressão geral, que é 4 vezes, no caso, o n agora vale 10, então 10 menos 1. Então, 4 vezes 10 dá 40, 40 menos 1 dá 39. O significado disso é que lá na 10ª figura, ela é formada por 39 palitos, ou eu estou dizendo que o 10º termo da sequência vale 39. O resumo da nossa aula, o que a gente vai observar principalmente na nossa aula, olhar para essa expressão, a expressão 4n menos 1. N a gente chama de variável, tudo bem? Via de regra, esse n ou essa variável sempre representa o número real. No caso em particular para essa sequência, esse n aqui ele representa o número inteiro. Olha comigo aqui esse quadro. Eu tenho o seguinte, a expressão geral, ela é da forma, ó, 4n menos 1. Entenda que na expressão algébrica que eu estou olhando, ela gera todos os elementos ou todos os termos da sequência. Perceba que esse n aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, eu sempre substituo no lugar da variável. E quando eu faço essa substituição, eu encontro os termos da sequência
ou eu encontro as quantidades de palito para cada uma posição dessa sequência. Tudo bem? Continuando. Olhando agora de forma geométrica, eu tenho o seguinte, ó, um quadrado cuja medida do lado é A. E aí, em algum momento, a gente já estudou o perímetro. E a gente sabe que o perímetro, ele representa a soma dos lados. O que eu estou dizendo? Que aqui mede A e aqui também mede A. E como eu quero determinar o perímetro, e isso representa a soma, A mais A mais A mais A é igual a 4 vezes A. A área é dada pelo produto entre os lados A vezes A, é A ao quadrado. O que eu quero dizer para você? Que o perímetro é uma expressão, tá? 4A. Que a área é uma outra expressão, A elevado ao quadrado. Nesse caso, 4A e A ao quadrado são expressões algébricas. O A é a variável. E aí eu sempre digo que, em geral, essa variável ela representa um número real. Mas no caso em particular, esse A ele tem uma restrição. Ele precisa ser um número positivo, tudo bem? Não faz sentido nós trabalharmos na geometria com medidas negativas. Então, o meu A, eu assumo que pode ser qualquer número real, desde que seja positivo. Eu estou dizendo assim, ó, A precisa ser maior do que zero. Quando eu olho para o retângulo, a minha observação é a mesma. Retângulo, medidas A e B, o perímetro é dado pela soma. A é essa medida e essa outra vale B. Como é a soma de todos os lados, A mais A, 2A. Mais B, 2B. Essa expressão determina o perímetro. A expressão que determina a área, A vezes B, é o produto, largura por comprimento. A vezes B. O que você vai observar? A e B são as variáveis, variável A e variável B. De igual modo, eu estou dizendo o seguinte, que A é o número real positivo, B é o número real positivo. São expressões algébricas que determinam para o perímetro 2A mais 2B e para a área A vezes B. Lembre-se que A e B eu posso substituir qualquer número real desde que ele seja positivo. Olha comigo esse quadro. O retângulo, cujas medidas A e B, eu estou dizendo aqui, ó, que a medida de A, eu vou dizer assim, ó, A, 2 centímetros e B, 5 centímetros. Aí eu consigo determinar o valor numérico. O que é esse valor numérico? O valor numérico é o resultado das operações para A igual a 2 e B igual a 5. Veja, perímetro é igual a 2. Quanto vale o A? 2 centímetros. Mais, quanto vale o B? 5 centímetros. Quando eu efetuo o resultado, ou quando eu efetuo a operação, o resultado representa o valor numérico. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 4 mais 10, 14. Então, 14 é o valor numérico para A igual a 2 e B igual a 5. De igual modo, eu tenho o seguinte, ó, perímetro é igual a 2 vezes 3,5 mais 2 vezes 6,5. Eu consigo encontrar um resultado. Esse resultado é justamente o valor numérico para A, cuja medida é 3,5, e B, 6,5. Também conseguimos determinar o valor numérico para a área, substituindo especificamente no lugar o valor de A igual a 2, o valor de B igual a 5. A é igual a 2 vezes 5, que é igual a 10 centímetros quadrados. A mesma coisa eu substituo na outra expressão. Então, perceba que o valor numérico sempre é o resultado das operações quando eu efetuo a substituição. Tudo bem? Muito bem. Me acompanhem mais esse exemplo. Qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número x
com o triplo do mesmo número. Observe que essa expressão algébrica eu preciso escrever, tá? E aí representar isso matematicamente. Como é que eu vou fazer? Eu preciso traduzir isso. Me acompanha, ó. A expressão algébrica representa uma soma. Essa soma do quê? Ó? Do quadrado de um número x. Então, como é que eu escrevo isso matematicamente? Da seguinte maneira, ó. X elevado ao quadrado. O quadrado de um número é x elevado ao quadrado. Entenda que ele diz que isso é uma soma, tudo bem? Continuando a leitura, você vai observar o seguinte, ó. Essa soma é dada com quem? Ó? Com o triplo do mesmo número x. Observe que a variável ele está determinando, é a variável x. Portanto, eu vou escrever como sendo o triplo, 3 vezes x. Então, essa é a expressão algébrica que nós escrevemos a respeito do texto, da parte literal, tá? O quadrado de um número mais 3 vezes esse número. Uma coisa interessante que eu observo agora é que eu posso afirmar, ó, x ao quadrado mais 3x, esse x aqui ele é a variável e ele representa qualquer número real. Você pode substituir qualquer número real. Eu estou dizendo para você que para essa variável não existe uma restrição. O x pode ser um número inteiro, um número racional, pode ser qualquer coisa. Em particular, se eu assumir, por exemplo, que o x é igual a menos 1. Quando isso acontece e eu substituo na expressão, eu estou dizendo, ó, menos 1 ao quadrado mais 3 vezes menos 1. E como resultado dessas operações, eu tenho, ó, menos 1 ao quadrado é 1, e aí 3 vezes menos 1, isso vai dar menos 3, e resultado final, menos 2. O que representa esse menos 2? É o valor numérico para x igual a menos 1. Eu estou dizendo para você que qualquer valor de x que você substituir aqui, você vai encontrar como resultado, após as operações, o valor numérico da expressão. Tudo bem? E aí, foi fácil compreender? Ainda não? Respira fundo, que nós vamos fazer mais algumas questões. Vamos exercitar. Muito bem, vamos à leitura da primeira questão. Uma locadora de bicicleta cobra R$20 por dia pelo aluguel de uma bicicleta. Além disso, ela também cobra apenas no primeiro dia uma taxa de R$30. Chamando de x o número de dias que a bicicleta permanece alugada e de y o valor total do aluguel, é correto afirmar que letra A, y é igual a 50x, B, y é igual a 600x, C, y é igual a 30x mais 20, D, y é igual a 20x mais 30. Agora é com você. Tempo na tela.
Muito bem. Acertou a questão? Agora me acompanha na resolução. Veja, o enunciado vai dizer o seguinte, ó, que a locadora ela aluga a bicicleta por R$ 20 a diária, né? O dia. E no primeiro dia, eu tenho o seguinte, ó, apenas no primeiro dia cobra uma taxa de R$ 30. Então, a variável x, ela representa o número de dias e a variável y representa o total a ser pago pelo aluguel. Observe que a bicicleta, né, no caso aqui a diária, todo dia, paga-se R$ 20, né? A cada dia R$ 20. E no primeiro dia, exclusivamente ou apenas R$ 30. A expressão que eu posso escrever, ó, no caso y, está representando o valor total a ser pago. O que a gente pode falar? Que o valor total a ser pago, ele é R$ 30 no primeiro dia e a partir daí, né, eu pago quanto? R$ 20 por cada dia que ficar ou permanecer com a bicicleta. Então, 20 vezes x. É natural, né, usando a propriedade comutativa, que eu posso reescrever essa expressão como sendo y igual a 20, deixa eu ver um pane aqui, pronto, já, 20x mais 30. Então, essa expressão aqui representa o total a ser pago. Olha lá, temos como alternativa a letra D. E aí, conseguiu acertar? Parabéns para você que marcou a letra D. Vamos à segunda questão. Me acompanha. O enunciado diz o seguinte, ó. A fórmula que converte a temperatura medida em graus Celsius em temperatura medida em graus Fahrenheit é F igual a 9C dividido por 5 mais 32. Essa é a expressão. Na fórmula C igual a 20, qual é o valor de F? Letra A, 34. Letra B, 64. Letra C, 68. Letra D, 340. Agora é com você. Tempo na tela. Muito bem. Vamos à resolução da questão 2. Observe que a expressão aqui, ó,
ela determina o valor de f quando eu substituo, né, na variável c o valor de 20. É isso que a gente vai fazer. F é igual a 9 vezes. O valor de C agora é 20. Então, 20 dividido por 5 mais 32. Perceba que para determinar o valor de F, basta realizar as operações. Para ser prático, a gente vai fazer isso aqui, ó. 20 dividido por 5. Isso corresponde a quanto? Muito bem, 4. Portanto, 9 vezes 4, isso é 36. 36 mais 32, que é igual a 68. No caso, como é dado em Fahrenheit, então 68 graus Fahrenheit. Temos alternativa? Sim, letra C. Muito bem? Marcou a letra C? Show, parabéns. Vamos à leitura da terceira questão. Me acompanham. A terceira questão diz o seguinte: para pintar uma parede quadrada, gastam-se 3 latas de tinta. Quantas latas iguais seriam gastas para pintar outra parede, também quadrada, com o dobro da largura da primeira? Letra A, 6. Letra B, 8. Letra C, 12. Letra D, 18. Agora é com você. Tempo na tela. Muito bem. Conseguiram resolver? Me acompanha na resolução. O enunciado diz o seguinte, para pintar uma parede quadrada. Aí eu já observo que se eu for representar isso, desenhar, eu vou desenhar assim, ó, quadrado, né? E aí, por característica, eu sei que as medidas dos lados são iguais. Ele diz que isso aqui, ó, gastam-se 3 latas de tinta. A minha ideia é o seguinte: chamar esse quadrado de lado x, e aí eu lembro que a área desse quadrado ela é dada pelo seguinte, ó, x elevado ao quadrado. Mais ainda, que isso daqui, para pintar essa região, são 3 latas de tinta. Tudo bem? Seguindo o problema, ele diz o seguinte, ó, para pintar outra parede, também quadrada, com o dobro, aí eu atento para esse detalhe, o dobro, tá? Então, se é o dobro, vai ocorrer isso aqui, ó. A medida é maior,
e agora é dada por quanto? O dobro, 2x. Deixa eu melhorar esse x aqui. Pronto, ficar mais bonitinho. Tentei, mas não ajudou muito. Então bora lá. O dobro, 2x. Como é que eu calculo a área dessa região? De igual modo, 2x elevado ao quadrado. Deixa eu só corrigir. Pronto, agora sim, ficou. Como resultado, eu obtenho o seguinte, ó, 2x elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, isso vale 4, e aí x ao quadrado. Entenda que a área da nova região é dada por essa expressão, 4 vezes x elevado ao quadrado. O que me interessa é saber quantas latas são necessárias, tá? Quantas latas são necessárias para pintar essa nova região. O que eu sei? Que a cada x ao quadrado são necessárias 3 latas. Isso significa dizer que 4 vezes, tá? A área anterior. Então, na área anterior eu gasto 3 latas. Logo, 4 vezes 3 é igual a 12. Portanto, são necessárias 12 latas para pintar a nova região. Observe que a alternativa correta é a letra C. Parabéns! Você que acertou todas as questões. Show! O que eu aprendi hoje? Na aula de hoje, nós estudamos sobre as expressões algébricas. São operações matemáticas que envolvem letras e números ou somente letras. Também estudamos sobre o valor numérico de uma expressão, que é quando nós substituímos, ou é o resultado da operação, quando substituímos as letras por números reais. Muito obrigado a todos e espero encontrá-los na nossa próxima aula. Até breve!